Imagine por um instante um cenário onde o ponto de partida é rigorosamente o mesmo para cada ser humano. Nenhuma vantagem herdada, nenhum berço de ouro, nenhuma barreira invisível ou privilégio injusto. Apenas um vasto campo nivelado, onde a inteligência, o esforço e a dedicação individual seriam os únicos determinantes do sucesso. Seria esse o paraíso da equidade, o fim das disparidades que tanto nos afligem? Ou será que mesmo em tal utopia, a complexa trama da existência humana ainda teceria fios de desigualdade? Acompanhe-me nesta caminhada investigativa, pois a verdade pode desafiar tudo o que você pensa. Você já se pegou questionando o porquê de certas vidas florescerem com aparente facilidade, enquanto outras parecem condenadas a uma luta incessante? A resposta simplista, muitas vezes, aponta para a ausência de oportunidades. E sim, é inegável que a desigualdade de acesso é um motor potente das disparidades. Mas e se a raiz do problema fosse mais profunda? E se mesmo com as portas da oportunidade escancaradas para todos, a própria essência do ser humano, com suas peculiaridades, escolhas e idiosincrasias, gerasse um mosaico de resultados distintos? Permita-me ilustrar. Visualizemos dois indivíduos nascidos nesse mundo de oportunidades idênticas. Ambos frequentam as mesmas escolas de excelência, têm acesso aos mesmos recursos ilimitados para o desenvolvimento de suas habilidades. Um deles, movido por uma curiosidade insaciável e uma resiliência quase sobrenatural, dedica-se com uma intensidade que transcende o comum. O outro, embora igualmente capaz, pode carecer da mesma chama interior, da mesma obstinação inabalável. Será que o esforço e a paixão inata não seriam os novos catalisadores da disparidade, mesmo sem privilégios externos? É aqui que o enigma da natureza humana se impõe com força avassaladora. Somos seres complexos, moldados por uma miríade de fatores internos que vão muito além do ambiente externo. Nossas aspirações mais profundas, a forma como lidamos com a adversidade, nossa capacidade de adiar a gratificação, a própria estrutura de nossos cérebros, tudo isso difere de pessoa para pessoa. Como poderíamos esperar resultados idênticos se as engrenagens internas que nos movem são tão singularmente calibradas? Pense em dois alpinistas escalando a mesma montanha, equipados com o mesmo material de ponta, recebendo o mesmo treinamento e suporte. Ambos têm a mesma oportunidade de alcançar o cume. No entanto, um deles pode possuir uma constituição física mais robusta, uma mente mais focada na superação da dor, ou simplesmente uma fome de vitória que o impulsiona a cada passo. A disparidade de resultados, nesse caso, não emerge da falta de oportunidades, mas sim da intrínseca variação na constituição e na força de vontade individual. Essa intrincada teia de individualidades se manifesta em cada faceta da existência. Um indivíduo pode exibir um talento inato para a música, sua alma vibrando em harmonia com cada nota, enquanto o outro se destaca na complexidade da lógica matemática, encontrando beleza nos padrões abstratos. Uma mente é naturalmente inclinada à liderança, à arte de motivar e guiar, enquanto outra prefere a solidão da pesquisa profunda. Como podemos esperar uniformidade de resultados quando a própria essência de quem somos nos direciona a trilhas tão distintas? Considere uma sala de gênios, todos com QI superior, acesso irrestrito ao conhecimento e aos melhores mentores. Ainda assim, um deles se tornará um inventor revolucionário, outro, um pensador filosófico, e um terceiro, talvez um filantropo abnegado. Suas conquistas, embora igualmente notáveis, divergem em natureza e impacto. A igualdade de oportunidades apenas realça a miríade de caminhos que a genialidade humana pode trilhar, resultando em uma gloriosa e talvez inevitável desigualdade de resultados. Portanto, mesmo que a utopia da igualdade de oportunidades se materialize, a inexorável tapeçaria da diversidade humana continuará a se desenrolar. Nossas paixões, nossos níveis de energia, nossa tolerância ao fracasso e até mesmo nossa sorte influenciarão as escolhas que fazemos e os caminhos que traçamos. A igualdade de oportunidades abre as portas, sim, mas é a singularidade de cada um de nós que determina a direção e a velocidade com que percorremos esse caminho.
Mas seria ingênuo parar por aqui. Seria a persistência de certas desigualdades em um cenário idealizado uma desculpa para a inação diante das gritantes injustiças de hoje? Absolutamente não. Pelo contrário, compreender a complexidade nos impele a uma ação ainda mais vigorosa para desmantelar as barreiras sociais e estruturais que sufocam o potencial humano em tão vasta escala. A luta por oportunidades iguais é uma batalha moral e estratégica que não podemos abandonar. Pense no vasto oceano de talentos que jaz inexplorado, sufocado pela pobreza, pela discriminação, pela falta de acesso à educação e à saúde. Inúmeras mentes brilhantes, corações generosos e mãos habilidosas nunca têm a chance de florescer, não por falta de capacidade ou ambição, mas pela ausência das mais básicas oportunidades. Em um mundo verdadeiramente justo, a libertação desse potencial seria a maior revolução que a humanidade poderia testemunhar. E mesmo nesse horizonte de oportunidades iguais, a vida, em sua intrínseca imprevisibilidade, continuaria a nos surpreender. Acidentes podem acontecer, doenças podem surgir, crises globais podem abalar economias inteiras, independentemente do ponto de partida de cada um. Esses eventos aleatórios e incontroláveis introduzem um elemento de sorte e azar que pode alterar drasticamente o curso de vidas, gerando novas formas de disparidade que fogem ao controle individual. Considere duas startups, ambas fundadas por empreendedores com a mesma formação, os mesmos recursos iniciais e a mesma dedicação. Uma prospera exponencialmente, talvez por um golpe de sorte no mercado ou por uma inovação imprevista. A outra, apesar de igualmente promissora, enfrenta uma concorrência inesperada ou uma mudança regulatória que a inviabiliza. As oportunidades eram as mesmas, mas o destino interveio de maneiras diferentes. Além disso, as escolhas individuais livres de coerção e com pleno acesso a informações também moldam as desigualdades. Com oportunidades de carreira igualmente acessíveis, alguns optarão por profissões que oferecem maior realização pessoal, menor estresse ou mais tempo livre, mesmo que com menor remuneração. Outros priorizarão a segurança financeira e a acumulação de riqueza. Essa autonomia de escolha, um pilar da liberdade individual, inevitavelmente conduz a trajetórias financeiras e sociais divergentes. Não se trata de uma falha no sistema de oportunidades, mas sim de uma manifestação da liberdade de cada um em definir seu próprio caminho e suas próprias prioridades, resultando em diferentes níveis de prosperidade material. E o que dizer da questão da herança? Mesmo que todos começassem do zero, ao longo das gerações, o acúmulo de capital e a transmissão de bens e influência de pais para filhos criariam novas linhas de desigualdade. Seria ético intervir nesse processo para renivelar o campo de jogo a cada geração? Ou a liberdade de legar o fruto do próprio trabalho aos descendentes é um direito inalienável, mesmo que perpetue certas disparidades? Essa é uma das questões mais espinhosas da filosofia social: como equilibrar a meritocracia com a equidade geracional. Se permitimos a transmissão irrestrita de riqueza, corremos o risco de criar aristocracias de capital, não de berço inicial. Se a limitamos, estamos cerceando a liberdade individual de dispor de seus bens. Onde está o ponto de equilíbrio? Pense em um jogo de xadrez. Ambos os jogadores começam com as mesmas peças e as mesmas regras. No entanto, a genialidade tática de um, somada talvez a um erro sutil do outro, levará a um resultado desigual. As oportunidades eram idênticas, mas a execução, as escolhas e a capacidade de antecipar o futuro fizeram toda a diferença. A vida, nesse sentido, é um xadrez em constante movimento. No entanto, é vital ressaltar: o reconhecimento de que algumas desigualdades persistiriam em um mundo ideal não deve, de forma alguma, servir de pretexto para a complacência ou para a manutenção das desigualdades injustas que hoje assolam nosso planeta. A luta por igualdade de oportunidades é o pilar fundamental de uma sociedade verdadeiramente justa e progressista. Significa garantir que cada criança, independentemente de onde nasça ou de sua condição social,
tenha acesso à educação de excelência, à saúde de qualidade, à nutrição adequada e a um ambiente seguro para florescer. É um imperativo moral e uma estratégia inteligente. Quando liberamos o potencial de todos, a inovação acelera, a economia prospera e a sociedade como um todo se torna mais resiliente e harmoniosa. É um investimento no futuro coletivo que transcende a mera caridade para se tornar uma questão de justiça fundamental. Então, qual é a grande revelação que emerge desta exploração? Mesmo que, num exercício puramente filosófico, imaginemos um mundo onde as oportunidades sejam perfeitamente iguais para todos, as intrínsecas diferenças humanas em talento, paixão, resiliência e escolhas, aliadas à aleatoriedade da vida e à dinâmica da herança, provavelmente ainda gerariam um espectro de resultados diferentes. Contudo, e este é o ponto crucial, essa constatação não diminui em nada a urgência e a importância de combater as profundas e injustas desigualdades que definem nosso presente. São elas que roubam sonhos, que esmagam o espírito humano e que impedem o avanço da civilização. Nosso dever inadiável é lutar incansavelmente por um mundo onde as portas da oportunidade estejam abertas para todos, onde a origem de ninguém seja um grilhão para seu futuro. Isso exige políticas corajosas, investimentos maciços em capital humano e uma mudança cultural profunda, que valorize a equidade acima de tudo. Pense na beleza de uma sociedade onde o mérito genuíno e o esforço dedicado fossem os verdadeiros balizadores do sucesso e não a loteria do nascimento. É um ideal que vale a pena perseguir com toda a nossa energia, pois ele desvendará um futuro de possibilidades que hoje mal podemos conceber. A igualdade de oportunidades não é apenas um sonho romântico. É o alicerce prático para uma sociedade mais forte, mais inovadora e mais feliz. Quando cada indivíduo é empoderado para atingir seu potencial máximo, o efeito cascata beneficia a todos, criando um ciclo virtuoso de progresso e bem-estar. Portanto, a questão original nos conduz a uma compreensão mais matizada da desigualdade. Sim, a total uniformidade talvez seja uma quimera, dada a complexidade humana. Mas isso não nos concede o luxo de ignorar as injustiças flagrantes que podem e devem ser erradicadas. A verdadeira medida de uma sociedade não é se ela elimina toda e qualquer diferença, mas sim se ela garante que cada indivíduo tenha uma chance justa de florescer, independentemente de sua origem, e se ela se esforça para mitigar as desvantagens não merecidas que a vida possa impor. Essa é a luta que nos define. E você, caro espectador, o que essa reflexão provocou em sua mente? Acredita que a busca pela igualdade de oportunidades é a batalha mais crucial do nosso tempo? Ou há outras dimensões da desigualdade que te preocupam mais? Compartilhe seus insights nos comentários. Sua perspectiva é vital para a amplitude desse debate. Se este percurso intelectual expandiu sua visão de mundo e acendeu uma faísca de questionamento em seu espírito, não deixe de curtir o vídeo, compartilhá-lo com aqueles que também buscam respostas e, claro, inscrever-se no canal para mais explorações profundas como esta. Lembre-se, o futuro de uma sociedade mais justa começa com a coragem de questionar e a determinação de agir.